Estamos aqui para mais uma vez uma aula nossa, né? Uma aula nossa. E hoje, mais uma vez, nós vamos estar falando sobre o rapto e o arrebatamento. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor, honramos o teu santo nome. Queremos pedir ao Senhor que mais uma vez a glória do Senhor e a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida. Que o Senhor venha se revelar a nós mais uma vez, de forma que o Senhor nunca revelou. Que o Senhor venha nos mostrar tudo aquilo que está por trás da escrita, em profundidade, em clareza, para que o teu nome seja exaltado acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Ser conosco, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 13. Nós vamos ler do verso 32 ao verso 37. Marcos 13, 32 a 37. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabes quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou sua casa e deu autoridade a seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Então Jesus ele vem falando aqui para os seus discípulos e dando uma exortação quanto à vigilância daquilo que iria acontecer ante a sua volta, ante o acontecimento da grande tribulação. Então, a gente vai falar primeiramente dos detalhes do rapto. Vocês estão preparados, gente? Que essa aula é muito boa, vai abrir a mente muito com clareza. Amém. Daquilo que nós já temos falado aqui nas aulas. Então, o texto ele já diz que o rapto ele vai acontecer, ele acontecerá no momento em que ninguém espera. O texto diz claro aqui que o primeiro arrebatamento, o rapto, como assim nós chamamos, ele vai acontecer no momento em que ninguém espera. Então, assim, se alguém marcar uma data, desconfie, viu, gente? Porque no decorrer da história nós vimos muitas pessoas marcando data para acontecimento do primeiro arrebatamento, certo? Que nós chamamos de rapto. Mas isso veio trazendo muita confusão na mente de muitos. Por exemplo, tão falado o ano 2000. Quando chegasse o 2000, Jesus ia voltar e ia acabar o mundo. Então, assim, isso veio trazendo um certo desgaste e trazendo também como que eu vou dizer? Fazendo com que as pessoas fiquem decepcionadas, porque as pessoas também que ficam decepcionadas quando não acontece, é porque literalmente elas não conhecem a palavra de Deus. Isso traz uma desvalorização, né? Em relação à exatamente, palavra. Traz uma desvalorização. Então, quando alguém marcar uma data para que o rapto vai acontecer, desconfie, viu? Porque o rapto ninguém sabe, nem mesmo o Filho de Deus, como o texto está dizendo, mas somente o Pai. Ok? Então, nesse texto, nós vemos que Jesus fala que partiu e deixou conosco uma missão. No verso 34 fala, é como um homem que partindo para fora da terra, ele está falando dele mesmo. Então Jesus, ele partiu
para fora da terra, e ele deixou conosco uma missão. Ele entregou para nós, para cada um de nós, a sua obra, uma obra a ser cumprida, um propósito a ser cumprido. Um id, né? O id. Jesus nos entregou seus bens, sua casa e se foi. Qual é o maior bem de Jesus aqui na terra? Nós já falamos sobre isso. É a igreja, é a noiva de Cristo. E nós, como boas virgens, fazendo alusão aqui às 10 virgens, nós estamos ornamentando a noiva, estamos perfumando a noiva. Então, Jesus, o maior bem de Jesus aqui na terra é a noiva de Cristo. Então, ele deixou para cada um de nós uma tarefa. Então, cada um de nós tem uma obra a ser feita aqui na terra, tem um propósito a ser feito, tem um id a ser feito. O seu id, qual é o propósito dentro do seu id? Que nós precisamos entender, que nós já estamos aqui tanto falando sobre esse assunto de propósito, que tem tudo a ver com o rapto, com aqueles que serão raptados, com os vencedores, porque são os vencedores que irão ser raptados pelo Senhor. Então, para a gente entender um pouquinho, a gente precisa entender quem vai ser livre da grande tribulação. Aquele que, quando Jesus voltar, for achado fazendo aquilo que ele deixou para fazer. Então, o texto aqui ele vai dizer muito bem, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galho, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Então, ele vai vir de improviso. Só que quando ele vier, ele quer nos encontrar fazendo de acordo com aquilo que ele nos deixou fazendo, com aquilo que nos é proposto. Então, o primeiro requisito, um dos requisitos, né, de ser um vencedor é ser encontrado onde que Jesus te colocou para fazer. E quando eu falo encontrado, não é de geografia, é de propósito, porque você pode estar em qualquer lugar, mas cumprindo o seu propósito, ok? Então, se você não for achado fazendo aquilo que o Senhor colocou na sua mão, se estiver dormindo, tem uma péssima notícia, você vai ficar. Meu Deus. E participará da grande tribulação. Então, Jesus nos dá uma pista de como vai ser a sua segunda vinda. Ele compara com os dias de Noé. Então, ele vem fazendo uma comparação com os dias de Noé. Ele pega os dias de Noé, ele mostra o rapto, a tribulação, a grande tribulação e o final dela. Nos dias de Noé, vamos ler em Mateus 24, 32 a 38. Mateus 24, 32 a 38. A 38. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será
a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio. Meu Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é que Jesus, os discípulos aqui, como vocês já estudaram conosco, se você não estudou ainda, tá? Todo o livro de Mateus, eu já falo sobre isso, sobre Mateus 24. Mateus 24, Jesus, os discípulos vêm perguntando, faz duas perguntas para Jesus, no verso 3 de Mateus 24. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Na realidade, eles fazem 3 perguntas. Você leu qual texto aí? Versículo 3, né? Mateus 24, verso 3. Parte B. Então, os discípulos, eles fazem essas perguntas e ele responde essas 3 perguntas no capítulo 24, no capítulo 25. No capítulo 24 e no capítulo 25 ele responde todas essas 3 perguntas. Então, aqui no capítulo 24 de Mateus, é um resumão de antes, durante e depois da grande tribulação. Então, Jesus ele vem falando aqui, no verso 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Ou seja, aqui não tem nada a ver da figueira que vai brotar e tudo mais. Aqui, Jesus está falando de uma simbologia, que quando a figueira, os seus brotos, eles já se tornam tenros e brotam folhas, está falando que está próximo o verão. Uhum. Então, o que ele está querendo dizer falando de uma aqui? estação Está falando nova, de né? uma estação e está usando a figueira como um símbolo para falar da sua volta. Então, quando você vê uma figueira e você discerne que ela deu folhagem, que ela brotou flores e tudo mais, quer dizer que está perto o verão, quer dizer que essa figueira ela vai brotar, dar seu fruto no verão, certo? É isso que Jesus está dizendo. Então, é um sinal, tudo que eu estou dizendo aqui para vocês será um sinal daquilo da minha volta. Então, ele vai dizer sobre os dias de Noé, que é como os dias de Noé, assim como foi os dias de Noé. Ou seja, da mesma maneira, da mesma forma. Então, Pedro também nos fala que Noé pregava a palavra. Ele anunciava o dilúvio. Ele construía a arca e anunciava que haveria uma destruição. Ao mesmo tempo que ele trabalhava construindo a arca, ele anunciava uma destruição. Ou seja, hoje nós temos que fazer a obra do Senhor, não deixar de fazer a obra do Senhor e, ao mesmo tempo, anunciar que haverá uma destruição. Anunciar que tem consequência para as nossas atitudes. O que não tem sido anunciado, né? O que não tem sido anunciado. Porque hoje, na maioria, não são em todas, né? A gente não pode generalizar. Claro. Porque hoje o que mais nós estamos vendo aí é um evangelho... Ursinho de pelúcia. Ursinho de pelúcia. Então, não tem anunciado as consequências das nossas atitudes e tudo mais. Então, nós precisamos ficar atentos. Então, só que tem um detalhe. Quando Noé ele anunciava e trabalhava, construía a arca e anunciava que haveria uma destruição, Noé ele anunciava e trabalhava, mas Noé não sabia quando seria e quando viria o dilúvio. Noé não tinha nem sabia a dimensão do que era um dilúvio.
Não tinha noção, não. Não tinha noção, então ele não sabia. Então, literalmente aqui, é uma tipologia ante a volta do Senhor Jesus, antes de todo o contexto da volta do Senhor Jesus. Então, por isso que Jesus usa os dias de Noé como referência para nós. Então, será um momento que ninguém espera. E hoje existem pessoas vivendo da mesma maneira que da época de Noé. Como nos dias de Noé. As pessoas estão vivendo como se esse dia não vai chegar. Então, assim, levando suas vidas como bem querem, nem sequer buscam a Deus. Porque hoje o que mais nós temos dentro das igrejas é pessoas vivendo uma vida com o seu próprio umbigo. Eu tenho visto muitos amantes de si mesmo nesse tempo, Dias né? de Laodiceia, né? Dias de Laodiceia. Então, pessoas despreocupadas, e nem sequer eles estão buscando a Deus mais. Eles vão lá, batem um cartãozinho no domingo e acham que estão servindo a Deus, mas não estão, viu, gente? Infelizmente. Então elas estão levando a vida de qualquer maneira. Estamos pregando que Jesus vai voltar e que esse mundo vai passar. Mas elas não estão nem aí. Entra no ouvido e sai no outro. Tem os comichões no ouvido. Não estão... O próprio texto que fala que os amantes de si mesmos, eles fariam doutrinas, eles querem ouvir aquilo que agrada ao ego, não aquilo que traz uma mudança de vida. Então, a pergunta é, mas quando será? Quando que tudo isso vai acontecer? Então vamos entender um pouquinho o contexto. Noé, na época, ele era chamado de louco por anunciar as coisas que iriam acontecer. Nunca tinha chovido na terra, gente. O povo não sabia o que era chuva. O povo não sabia nem o que era um dilúvio. Então eles olhavam para Noé e fingiam assim, Noé tá doido. Ele tá ficando louco. E vocês há de convir comigo que eles não estavam tão errados de tudo, né? Porque, cara, você vê alguém falando que Noé que vai ver um dilúvio sendo que nunca choveu, sabe? É como dizer hoje para vocês aqui que daqui a 30 dias eu vou começar a viajar o mundo inteiro, mas eu vou viajar sendo transladado. Ué. É coisa que ninguém nunca viu, é coisa inexistente. Então, assim, se a gente estivesse lá, talvez a gente chamaria Noé de louco também, né? Sim, sim. Mas Noé ele estava simplesmente obedecendo ao Senhor. Então, nós também somos chamados assim nesse tempo. Como que nós somos chamados assim hoje? Que nós somos... chama a gente de santo demais. Radicais. Radicais. Caxias. Cri-cri. Cri-cri. E aí vai. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, nós também somos chamados assim hoje, porque também nós estamos anunciando a sua volta. E o povo já está desacreditado. E muitos, não vai voltar mais não. Já da minha avó, minha tataravó, minha bisavó. Todo mundo falava minha isso. Minha tataravó falava. E abrindo parênteses aqui, fazendo uma analogia entre Noé e as pessoas que anunciam a volta de Cristo com integridade, Noé sofria extremas retaliações, Noé sofria extremas críticas, Noé sofria assim absurdamente. Hoje as pessoas que pregam a palavra de Deus nua e crua, as pessoas que falam a verdade assim como ela é, sem trocar palavras, e quando eu digo trocar palavras, eu não estou dizendo de afronta,
Eu estou dizendo de confronto real, confronto em amor na palavra. Eu não estou dizendo para a gente sair falando, apontando o dedo, não é isso. Não. Nós estamos falando de quem mostra a palavra com verdade. Essas pessoas hoje também sofrem sanções por falar a verdade. Nós temos um pastor aí que está sendo falado, eu não vou falar o nome aqui, mas depois eu falo para vocês em off. Nós temos um pastor, talvez vocês até viram o vídeo dele, um pastor aí que muitos estão queimando os livros dele, porque ele está dizendo que não acredita em um Deus que tem coragem de lançar alguém no inferno. Simples assim. O nome disso é simples, e apostasia. Esse pastor, ele infelizmente, ele virou ativista, né? Então... E nós estamos falando de um homem que há 20 anos atrás era a nata da nata na teologia do Brasil, né? Na teologia do Brasil, exatamente. Então é os dias que nós estamos vivendo hoje, gente. Então esse pastor está quase apostatando. Está quase. Ele vai chegar lá. Então nós... Só caminhar mais um pouquinho. Só caminhar mais um pouquinho. Como diz um pastor amigo nosso, não tem nenhum abismo pior que você não consiga puxar outro abismo pior para você. E é mais ou menos isso aí. Exatamente. Então, assim, só que nós temos convicção de que tudo isso que nós temos aprendido aqui no decorrer desses dias vai acontecer. Nós temos convicção do rapto, da grande tribulação, do arrebatamento, dos tribunais que acontecerão de Cristo, do milênio, do reino de Cristo sobre essa terra. Nós temos convicção disso tudo. Cremos, por isso falamos, né? Cremos, por isso falamos. Cremos, então, por isso ensinamos. Por isso que Noé falava. Porque Noé ele recebeu o recado, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem tem juízo. Então Noé tinha juízo na cabeça. Se Deus mandou, ele começou a fazer e começou a anunciar. E nós também temos que anunciar. Mesmo não tendo ideia de quando isso vai acontecer. Eu, particularmente, tenho a convicção que vai acontecer nessa geração, pelo decorrer daquilo que nós já temos visto acontecendo, e está acelerado. Está muito acelerado. Está muito acelerado os acontecimentos. A cada dia que passa, as coisas estão mais... Então, por isso que nós precisamos estar totalmente vigilantes para não sermos encontrados dormindo nesse dia. Nós precisamos ser encontrados, prontos para esse dia. Então vamos abrir lá Gênesis. Bom, no início de tudo. No início de tudo. Bereshit. O início, ele já anuncia o fim. Todas as coisas foram faladas no início. Todas as coisas. Vamos abrir em Gênesis 6. Gênesis 6. Verso 1 a 5. Gênesis 6, de 1 a 5. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram valentes, que houve na antiguidade, os homens de fama.
e viu, e viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, aqui, esse contexto aqui é os dias de Noé. Então, só para vocês terem ideia de como vai ser os dias ante a volta do Senhor. A coisa tá feia, gente. Vai piorar. Nada tá tão ruim que não possa ficar pior, né? Nada tá tão ruim que não possa ficar pior. Então, qual era a geração de Noé? Ela era uma geração pervertida, que até relação sexual tiveram com os anjos. Só para vocês entenderem. É isso aqui que o texto está dizendo, tá? Anjos que deixaram a sua habitação e vieram para a terra, tomaram para si mulheres e tiveram filhos com elas, dando origem assim aos gigantes da terra, tá? E esses gigantes aqui, o texto diz, os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, é daqui que sai. Você vai falar isso? Vou. Então vai, começou. É daqui que sai todos os deuses egípcios, os deuses que nós vemos aí, os super-heróis que nós vemos hoje. Saíram todos de lá. Saíram todos aqui. Diana, Poseidon, Hércules, Zeus, e aí vai, gente. Esses semideuses, eu tinha esquecido o nome, mas os semideuses, que semideuses fala assim, é uma mistura de homem com os anjos, a mistura de homem com algo eterno, por isso que é chamado de semideuses. Ok? Então, foram daqui que começaram a... Ai, gente, eu esqueci o nome. Eu estou tentando trazer o nome também. Tem um outro nome. Os deuses gregos. Horus. E aí vai. E tantos outros. E alguns faraós eram considerados também, né? Depois Sim. foram considerados. Sim. Então, esses gigantes... Mitologia grega, os mitos também. Então, esses gigantes, sim. Esses gigantes aqui, eles se tornaram tão perversos, que diz a história... Não vou falar para vocês em off depois. Agora fala. Amém? Pode falar. Não vou, não. Depois eu falo para vocês em off, tá bom? Arrumar dor de cabeça. Depois você corta ali, vocês vão falar em off. Então, e dando origem aos gigantes da terra. Então, Deus os prendeu. Vamos lá abrir em Judas? Abre em Judas. Depois você vai voltar para Gênesis, viu? Abre em Judas. Judas. Deixa eu olhar aqui, verso 6. Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo do grande dia. Então, esses anjos, eles estão presos. Judas está falando aqui desses anjos, que estão presos, aguardando o dia do grande juízo, onde que nós julgaremos juntamente com Cristo eles. Nós vamos julgar juntamente com Cristo eles. Os vencedores irão julgar juntamente com Cristo eles. Vocês estão entendendo? E com isso, veio e volta para Gênesis. Vamos lá. E com isso, Deus ele vem sentenciando os filhos desses anjos com as mulheres.
e matou todos os filhos deles com dilúvio. Então, assim, hoje nós temos que são chamados... Esses dias minha cabeça tá bem... Eu tô bem esquecida, viu, gente? Porque muito cansaço, eu tô recuperando ainda da loucura que a gente passou em julho, então tô recuperando ainda. Mas são isso tudo que os homens estão tentando fazer, as mutações... Ah, tá, mutação genética, né? As genéticas, as mutações de pegando, tentando fazer... Seres híbridos, né? Seres híbridos. Já entra aqui dentro do contexto dos dias como os dias de Noé. E, infelizmente, nós vamos ver criaturas assim ainda. Então, vai ser exatamente como nos dias de Noé, gente. Não se assuste. Se do nada brotar uns negócios híbridos aí. Se já não tem, né? Eu acredito que já tenha. Só não foi anunciado ainda. Então, o juízo de Deus é sempre precedido por perversão sexual. Então, tamanha foi a perversão sexual da época dos dias de Noé. Então, todo o juízo de Deus que vem com extermínio em massa é por causa da perversão sexual. Então, por isso o Senhor enviou o dilúvio, certo? Então, vamos entender mais um pouquinho. Agora, vamos ler Gênesis 7. Gênesis 7. Versos de 1 a 10. Gênesis 7, de 1 a 10. E depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante desta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7. Abrindo parênteses aqui, ó, de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7. Não foi um animal de cada, não, gente. Foi 7 animal de cada. 7 machos e 7 fêmeas. 7 macho, 7 fêmea. Dentro da arca. Vamos lá, vamos continuar. O macho e a sua fêmea. Mas dos animais que são limpos, que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também as aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para preservar em vida a sua espécie sobre a face da terra. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Ou seja, toda a água que ele fez, ele derramou sobre a terra. Uau! Então vamos lá. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram-se de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Vai anotando as perguntas aí, hein? Vai anotando e qualquer coisa pergunta aqui no chat. Então Noé ele ficou 7 dias com a sua família dentro da arca, sem chover, gente. E para vocês verem aí, em falar, você falou 7, eu lembrei de algo. Por que aqui na Bíblia está escrito 7 machos e 7 fêmeas dos animais puros, que são puros? Porque 7 é o número da perfeição. E por que apenas 2 animais dos que são impuros? Porque 2 é o número da testemunha. Para que todos eles testemunham de que fato Deus fez algo sobrenatural. E isso aqui é uma tipologia para nós hoje. As pessoas que são puras,
estão entrando na arca. E as que são impuras serão testemunhas de que esses homens estão entrando na arca de fato. Uau. Uau. Até os impuros terão que testemunhar que nós de fato estamos entrando na arca. Exatamente. Então, Noé ficou 7 dias com sua família dentro da arca sem chover. É isso mesmo, gente. Olha, o texto está dizendo bem claro no verso 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. As águas do dilúvio só foi derramadas 7 dias depois. Tipificando, então, assim, por isso que Jesus fala que será como os dias de Noé. Tipificando, assim, a última semana de Daniel, que é os 7 anos. Quando os crentes forem raptados, vai voltar a contagem, como nós falamos. Essa contagem que foi parada lá atrás, através da mulher cananeia. É cananeia mesmo? Uhum. Da mulher cananeia. E Deus parou a contagem ali para que os gentios entrassem pela porta. Ele parou a contagem para que os gentios entrassem e endureceu o coração dos judeus. Quando os vencedores forem raptados, essa contagem volta. Certo? Recomeça, né? Recomeça. Só que não acabará no momento do rapto, porque ainda falta uma semana. Ou seja, no caso de Noé, essa uma semana aqui foi de dias, como nós já estudamos. No nosso caso, essa uma semana aqui é de anos. Uau. Que é a semana de Daniel, é a semana de anos. Ou seja, são 7 anos. Por isso que será nos dias de Noé. Os vencedores entrará para a arca, ficará dentro da arca 7 dias e depois virá o fim. Uhum. Certo? Certo. O fim desta era, viu, gente? 7 dias depois. Tudo bem? Tudo entendido até aqui? Ok? Então, a partir do final dos 7 anos, que representa a volta, a grande segunda tribulação, vez de Jesus. vai ver o que a gente pode chamar talvez de restart, né? Volta a estaca zero. Volta como no início, né? Ainda como no início não, porque durante os 1000 anos é que vai... Jesus vai restaurar toda a terra durante esses 1000 depois, anos. sim, depois dos 1000 anos termina o 7º milênio. Sim, e vai continuar o 8º milênio, que no 8º que é o reinício. Reinício. Porque o número 8 é o número do recomeço. Entendi. Então, assim como foi nos dias de Noé, assim será agora e será em tudo, viu, gente? Completamente tudo, como nos dias de Noé. Então, vamos entender aqui, então, a geração dessa época já é a mesma da época de Noé. Já é uma geração corrompida, certo? Certo. A forma será da mesma maneira, da mesma forma. Uhum. Justos em meio à geração que se corrompeu, Sim. São estes que entrarão na arca. Aqui nós estamos falando dos sinais do rapto. Sim. Ok? Porque o justo aqui que entrou na arca é uma tipologia dos cristãos fiéis hoje. Exatamente. O período também será o mesmo. Da mesma maneira que Noé ficou 7 dias na arca antes que viesse o fim, tem alguns crentes que ficarão 7 dias na arca celeste com Cristo, até que venha o fim de todas as coisas. Que é isso aí que é chamada a festa das bodas. As festas das bodas. Entendi. Exato. Então, vamos voltar lá para Mateus 24. Mateus 24.
Só anotando aqui, porque senão... Mateus 24, verso 39, nós vamos ler de novo. Mateus 24, verso 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Noé entrou dentro da arca, ficou 7 dias lá e ninguém percebeu que Noé tinha entrado dentro da arca. Só perceberam quando a água desceu. Só perceberam quando a água desceu. E aí, preste atenção, crente. Nós somos chamados de justos, considerados justos. Você já prestou atenção que nós só somos procurados a hora que o leite derrama? Ô, gente, eu não sei o que passa na cabeça desses crentes. Eu tenho falado assim, irmão, não deixa o pé do frango azedar, não. Depois que azeda o pé do frango, eles vão procurar a gente. Os crentes hoje estão procurando o pastor, estão procurando socorro, depois que o divórcio está assinado, depois que o filho está nas drogas, depois que aconteceu isso, só depois que... Por que não consertar antes, né? Por que não resolver as pendências antes? Sim. Só vai resolver as pendências na hora que chega na frente do juiz. Exatamente. Isso mesmo. Oi? Cliente de contabilidade é assim também? Só depois que o governo dá o trato neles, eles correm. É assim mesmo. Então, Mateus 24, 39, Jesus deixa bem claro de como que vai ser os dias. Então, Noé entrou dentro da arca e ninguém percebeu. Só depois que veio o dilúvio. Então, assim como nos dias de Noé, iremos entrar na arca e não vão perceber. Por isso que o primeiro momento da vinda de Cristo, que é o rapto, ele vai ser imperceptível. Tá vendo? Eu estou mostrando para vocês dentro do texto aquilo que eu já tenho falado. Então, assim, o rapto, ele vai ser imperceptível. Ninguém percebeu que Noé entrou na arca e ninguém, a não ser os familiares e tudo mais, vai perceber que você entrou na arca celeste. Meu Deus. Porque como uma das coisas para a gente entender sobre isso é das pessoas que é raptadas hoje. Quantas pessoas somem no mundo aí? No mundo. Ninguém sente falta. A não ser os familiares. Quem sente falta são só os familiares. Então, as pessoas que estão mais próximas, né? O rapto ele vai ser imperceptível porque vão ser poucas as pessoas em todo o mundo que serão raptadas. Então, vamos ver então, Mateus 25, verso 13, o que vai dizer? Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, a diferença entre o rapto e a sua segunda vinda é, vamos entender, o rapto ele é imperceptível. Pode falar. Tá. O rapto ele é imperceptível. A segunda vinda todo olho verá e todos vão saber quando. E vou explicar para vocês porque todos vão saber quando. O rapto ninguém sabe. A segunda vinda tem data marcada porque será no fim dos 7 anos. Então o rapto ninguém vai saber. Mas a sua segunda vinda, que é a volta de Jesus, que ele vai reinar, tem data marcada, gente. Porque ela vai ser no final da grande tribulação. Por que tem data marcada? Só aqueles que não conhecem sobre escatologia, que não conhecem Bíblia e que vão ficar, que não vai saber sobre a volta de Jesus. Mas os que conhecem a Bíblia e fala e sabe do contexto, principalmente de escatologia, vamos dizer assim, de Apocalipse, eles vão entender exatamente que Jesus vai voltar
no final da grande tribulação. No culto domingo à noite, o pastor vai estar. Pensa? Irmãos, nós começamos a contar hoje 7 anos, porque tem uns irmãos aí que sumiu. Tem uns irmãos aí que sumiu. Pensa? Mas vai ter muito Vai ter muitos. pregador que vai estar em cima do culto falando, meu Deus, Tem misericórdia de nós. eu sei que você tá doido. O pessoal brinca demais. O pessoal, exatamente. O povo hoje, eles estão brincando demais com a palavra, né? O próprio pessoas que estão reformulando, refazendo a Bíblia, tirando versículos. A própria palavra de Deus fala assim, ai daquele que aumenta ou diminui. Uma palavra que está escrita aqui. O povo está brincando. O povo está brincando. Vai ter muito culto domingo à noite cheio. Vai ter muito. Pensa alguns irmãos não sei, mas cadê o corpo? Não sei. Não sei, não tem corpo, não tem nada. Não sei. Foi levados para o trono. Porque a diferença do rapto, outra diferença do rapto para o arrebatamento é que quem é vencedor é levado ao trono e quem for arrebatado no final da grande tribulação é levado até a nuvem. Essa é outra diferença. Então, vai acontecer o que você falou, Valmir, vai acontecer mesmo. Ele falou assim, quantos pastores que vai ter? Falou assim, então, irmãos, tem um monte de irmão desaparecido aí. Nós entramos na grande tribulação. Tem misericórdia de nós. Socorro Deus, né? Socorro, Deus. Fazer um calendário. Só vai contar os dias, né? Começar a contar os dias. Começar a contar os dias, 3 anos e meio. É isso mesmo. Então, vamos abrir agora em Apocalipse 16. Apocalipse 16. Depois você coloca pra mim. Apocalipse 16. Versos 15. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Uau! Então aqui ele vai dizer, eis que vem como ladrão. Ele vem como, ele não é um ladrão, ele vem como. Quem é ladrão é Satanás. Mas Jesus vem como a tipologia de um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. Mais para frente nós vamos falar bem detalhadamente sobre as roupas, que essa roupa aqui é a roupas de justiça, que a justiça obras, vai né? falar de obras. Então, um ladrão ele vem no oculto, no escondido, onde ninguém sabe a hora. Então, vamos ver as características de um ladrão. Ele chega sem ser notado. Sempre escondido, né? Sempre escondido. Só percebe que o ladrão veio se sentimos falta de algo. Uhum. Aí você pensa, quantos familiares E só sente falta de algo quem conhece o lugar. não vai nem sentir falta porque não tem relacionamento. Não tem relacionamento, porque exatamente. Exatamente. Só que vai sentir falta de um relógio, quem sabe que tem aquele relógio. Sim. Então, só percebe que o ladrão veio se sentimos falta de algo. E é imperceptível, né, a vinda do ladrão. É um acontecimento que é quase imperceptível. E o ladrão fala de furto, né? De furtar. Então, o rapto, ele vai ser imperceptível. Tá tudo bem para vocês até aqui?
Tranquilo? Não deu para a cabeça ferver ainda não? Dá para continuar? Tirando que a arca já mudou, já não é um só que entra. Vocês não lêem a Bíblia direito, o que que dá? Tirando os desenhos que a gente assistiu. Pois é, os desenhos de infantil, né? Aqueles desenhos infantil que era só um casalzinho de cada um, já caiu por terra. Mostra um cada um. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos lá, então. Então, agora nós vimos detalhes sobre o rapto, agora nós vamos ver detalhes sobre o arrebatamento, que é depois no final da grande tribulação. Como nós vimos, a segunda vinda de Cristo, ela tem data marcada, de certa forma. Então, vamos abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4. Então, versos 16 a 18. Se alguém está esperando a trombeta tocar, gente, já ficou. Porque a trombeta, ela não toca no rapto. Só toca no arrebatamento. Só toca no arrebatamento. Então, vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o texto aqui está nos dizendo que as pessoas vão encontrar com o Senhor nas nuvens. Aqueles que... Então, o rapto é primícia, podemos dizer assim, o arrebatamento é a grande colheita. Então, essa grande colheita aqui, ela vai se encontrar com Jesus nas nuvens, é o que o texto está dizendo. Elas não vão para o trono. Quem foi para o trono são os vencedores, foram os que foram raptados. Essas pessoas aqui, elas encontram com o Senhor nas nuvens. Então, um detalhe muito importante aqui nesse texto que nós lemos, a encontrar com o Senhor. É um encontro onde que a pessoa está vindo e a outra tá de encontro com ela. Certo? Sim. Ou seja, Jesus, um está descendo, que é Cristo. E nós estamos subindo. Você. Não, nós, o povo, né? Ela assusta fácil demais. Né? Ela assusta fácil demais. Você. Então, um está descendo e o outro está subindo. Amém? Eu nada. Eu nada. Tô fora. Eu já tô há muito tempo, né? Ela já está há muito tempo. Então, é o encontro com o Senhor nas nuvens. Então, essas pessoas, elas não vão para o céu. Você vê que ele está descendo do céu, o texto está dizendo. Céu no singular. Então, é um céu específico aqui. As pessoas não vão para o céu, ou seja, elas não vão para a habitação de Deus. Elas não vão para o terceiro céu, podemos dizer assim, que é o que nós já estudamos. Elas não vão para o terceiro céu. Quem foi para o terceiro céu foi os vencedores. Essas vão encontrar com o Senhor. Somos nós. Nas nuvens. Os vencedores somos nós. Glória a Deus, aleluia. Então, descerá, ele vai descer, gente. A segunda vinda dele. A primeira é no silêncio, né? É no silêncio. Vai descer com alarido. O que é alarido? É bagunça mesmo. Bagunça! É aquilo que crente gosta de fazer, barulho. Então, é bem claro o texto. Não, isso aqui não será no escondido e com voz de arcanjo. E com voz de trombeta de Deus. Então é isso aqui, vai ser festa, alarido, trombeta tocando, voz do arcanjo. Então todo olho verá.
Abre Esse aí todo olho verá. esse aqui todo olho verá. Abre aí aonde? Ok? Abre em 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui está falando exatamente o final da grande tribulação, cronologicamente, do jeitinho que vai acontecer esse texto. É a mesma coisa que está falando aqui em 1 Coríntios, é a mesma coisa que falou em 1 Tessalonicenses. Esses dois textos estão falando do arrebatamento pós-tribulação, certo? Está falando da volta do Senhor. Então, aqui vem falar, Jesus volta, os mortos ressuscitam, quem está vivo é transformado. O próprio Paulo está dizendo, porque até então ele achava que ele iria ser encontrado vivo, que todas as gerações dos cristãos era eminente a volta de Cristo, gente. Todas elas, vocês tinham convicção que Jesus iria voltar naquela geração, certo? Porque cada escândalo, cada acontecimento era novo. Então todos tinham essa eminência que Jesus iria voltar. E Paulo era outro também. Então Paulo se incluía que nós que seremos encontrados vivos, ele achava que Jesus ia voltar ainda quando ele estivesse vivo, ok? Então os mortos vão ressuscitar, quem está vivo é transformado. Ou seja, a igreja que vai subir, que é a grande colheita, ela vai subir, vai ser transformada no abrir e fechar de olho e encontrará com o Senhor nos ares. E é nos ares que vai acontecer o tribunal de Cristo, que é o tribunal das obras de todos os cristãos, de todos os crentes. Então o tribunal de Cristo acontecerá depois nas do rapto. nuvens. Depois do rapto, nas nuvens. logo após o arrebatamento. Não. Você está confundindo, amor. Então vai, respira fundo e fala de novo. Vamos respirar fundo. Peraí, Vanessa perguntou também. Vai participar do rapto quem já morreu? Não. Quem já morreu vai ser ressuscitado aqui, no final da grande tribulação. Ok? O rapto é para aqueles que forem encontrados vivos, e o arrebatamento também. Certo? Só que no arrebatamento vai ressuscitar, vai encontrar com Jesus nos ares também. Entendeu? E os corpos vão ser transformados. E assim, quem foi encontrado, foi levado no rapto, foi também transformado. Certo? E essa transformação do corpo é a salvação do corpo, viu? É o corpo glorificado. É aqui que o corpo vai ser totalmente salvo. Porque o espírito foi salvo no ato do aceitar Cristo, né? No ato da rendição, do arrependimento. A alma e o a corpo alma está sendo salva. E o corpo será salvo momento. Nesse momento. Então, você me fez uma pergunta, vai ser rapto? O tribunal de Cristo vai ser logo depois do rapto? Depois. Não, acontece o rapto. Aqui agora nós estamos falando do arrebatamento. Aí depois do arrebatamento, que é o tribunal de Cristo. No final da grande tribulação, onde que os mortos ressuscitam, a igreja, o restante da igreja é levado até as nuvens. Nas nuvens ainda acontecerá o tribunal de Cristo. Sim. Ok?
Então, nos ares Tribunal de acontecerá Cristo. o tribunal de Cristo. E isso tudo vai acontecer, que é um detalhe importantíssimo. Olha o que o texto diz. Você fechou, né? Não. Abre em 1 Coríntios 51, final do 52. 1 Coríntios 15, 52. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, isso vai acontecer quando a última trombeta tocar, certo? Nós vamos estudar isso mais para frente, bem melhor, mas aqui a gente já vai dar. Ou seja, ao som da última trombeta. Então, por isso que as pessoas acham que quando vai acontecer o arrebatamento antes, vai acontecer a festa, né? O povo vai escutar uma trombeta. Mas essa trombeta ela é tocada no final da grande tribulação. Então, a gente precisa entender, existem 7 trombetas. Então, o dia ele já está marcado. A segunda vinda do Senhor, ela está marcada. Ela tem uma data definida. Para quem vai ficar aqui. Se ficou para a grande tribulação, meu filho, a trombeta vai tocar para você no final, e aí é a volta de Jesus. Uau. A data está marcada, entendeu? Então, Jesus ele vai voltar ao som da última trombeta. Em Apocalipse, nós encontramos 3 conjuntos de 7 símbolos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, ok? Quem foi digno de abrir os selos? Cristo. Cristo. Então, o Cristo, ele abre os 7 selos. No 7º selo, aberta as 7 trombetas. No 7º selo, é aberta as 7 trombetas. Na 7ª trombeta, começa a acontecer as 7 taças. Só para vocês entenderem aqui. Entender a progressão, né? Isso. 7 selos. 7 selos, na depois, sétima, no 7º selo, inicia as 7 trombetas, na 7ª trombeta, inicia as 7 taças. Então, os 7 selos, eles serão abertos por Jesus, certo? Um após o outro. Depois nós vamos falar mais sobre isso. 6 selos já foram abertos. 6 selos já foram abertos por Cristo. Falta o 7º selo. E para cada selo acontece alguma coisa, certo? Existe um acontecimento. No auge de cada que nós vamos selo. estudar mais para frente sobre isso. Dentro do 7º selo, que está as 7 trombetas, e ao som das 7 trombetas, da 7ª trombeta, derrama-se as 7 taças. Taças da ira. Vocês entenderam? Ok. Então, onde estão as 7 trombetas? Porque a gente gosta de fazer essas perguntas para isso entrar bem na cabeça de vocês. Elas estão dentro do 7º selo. Ao som da 7ª trombeta serão derramadas as 7 taças. Tudo está dentro do 7º selo. Então, as 7 trombetas e as 7 taças está no 7º selo que Jesus vai abrir. 6 selos já foram abertos. Então, é como se fosse você abrir uma caixa e dentro dessa caixa ter mais 7 caixas e dentro da última caixa ter mais 7 caixas. Entenderam aqui? Ok? Vamos abrir agora em Apocalipse 11, versos 15 a 19. Apocalipse 11, versos 15 a 19. Apocalipse 11, né? E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Até 19, né? Até o 19. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, os teus servos, e os santos, e aos que temem o seu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres o que destrói a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e da arca da sua aliança foi vista o seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então, na sétima trombeta vai acontecer tudo isso aqui, certo? Vai ter o acontecimento das 7 taças, vai ter o tribunal de Cristo, onde ele vai entregar o galardão, tá aqui no texto, certo? Aos profetas, aos teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra, ok? Tudo bem até aqui? E olha, e abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança. Abriu-se no céu. Que céu é esse? É o céu que nós vemos. Porque aqui já a nova Jerusalém celeste, ela já vai estar nos ares. O templo de Deus aqui é a nova Jerusalém celeste. O templo de Deus. E aqui se observa que e a arca da sua aliança, a arca da aliança é Cristo, gente. A arca da aliança é Cristo. Toda o templo de Moisés, a arca da aliança é a prefiguração de Cristo. A arca da aliança é Cristo. Então, quando for aberto, eles vão ver a arca da aliança. Que arca da aliança é essa? Cristo. E aqui também vai falar de uma grande saraiva. O que isso aqui está querendo dizer? Refere-se a uma chuva de pedra que matará muita gente. Meu Deus. É a mesma chuva de Apocalipse 16. Vamos abrir Apocalipse 16, versos 17 a 21. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpago, e houve também grande terremoto, como nunca houve desde que os homens estão sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Que grande cidade é essa? Jerusalém? Nova Jerusalém. A Jerusalém. Jerusalém terrena. Jerusalém terrena. E as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia se lembrou de Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação, da sua ira. Então, aqui esse texto vai falar da grande saraiva também. E no mesmo acontecimento da 7ª trombeta também acontecerá o derramamento das 7 taças. Então, quando tocar a 7ª trombeta, aparecerá no céu o Cristo. A arca de Deus será vista, que é Cristo. As 7 trombetas vão ser tocadas em sequência. As 7 trombetas, elas são tocadas em sequência. A primeira, toca-se a primeira, depois toca-se a segunda, depois toca-se a terceira e assim sucessivamente. Já as 7 taças não serão assim. As 7 taças, elas serão derramadas ao mesmo tempo. Olha que doideira aqui. Essas pedras, grande saraiva, que será como uma praga derramada, que fala
que as pedras terão aproximadamente o peso de um talento. De um talento. Um talento é 34 quilos. 34 quilos. Isso mesmo. Por isso que fala grande saraiva. Não, 34 quilos não deixa ninguém vivo, E não. grande saraiva fala de fogo, né? São pedras afogueadas. Uau. E detalhe, gente, a volta de Jesus não tem É nada isso no oculto, não. É terremoto acontecendo. Não tem nada disso, não. Não tem nada de oculto. É só o rapto que é no oculto. O arrebatamento que eles tanto fala que vai ser no secreto, que é a volta de Jesus, não tem nada. A volta de Jesus não é nada no secreto, não. É trombeta tocando, é voz de arcanjo, é terremoto acontecendo como nunca houve antes. Chuva de pedra caindo. É chuva de pedra caindo, pedras afogueadas. Então, as 7 trombetas, elas são tocadas de uma por vez, certo? Até chegar à última. Mas as 7 taças que são abertas na 7ª trombeta, elas são derramadas de uma vez só. Ai de quem ficar aqui na terra. Só que nesse momento aqui, ninguém que faz parte da igreja de Cristo estará aqui mais, porque toda igreja já teve a ressurreição, já teve o arrebatamento, então é derramada a ira de Deus. Então não vai ter cristão aqui mais nesse momento. Porque a ira de Deus não é lançada sobre os cristãos mais. Estas são as taças da ira de Deus. Então não precisamos preocupar. Quem ficar não precisa preocupar com as 7 taças. Porque não vai estar aqui mais. Mesmo não sendo um crente vencedor, que foi, né, raptado, encontrará com ele nos ares, que vai ser o arrebatamento, então não enfrentará a ira de Deus. Então quem vai enfrentar a ira de Deus são os As ímpios. 7 taças é a ira de Deus. Para a terra, para aqueles que não Para são os salvos. ímpios, para aqueles que não são salvos, porque sobre os salvos não pode mais ser derramada a ira de Deus. A ira de Deus foi toda derramada nos em Cristo. livrou da ira de Deus. Uau. Lembra de Jesus no Getsemane? Toda a ira de Deus foi derramada sobre Cristo. Toda a ira de Deus foi derramada sobre Cristo. Jesus, ele não estava ali sangrando sangue porque ia enfrentar a cruz. Ali era a pressão de todos os nossos pecados. Toda a ira de Deus já foi derramado. Por isso que todos aqueles, para serem salvos, eles precisam passar por Cristo. Não há salvação sem Cristo. Então, toda a ira do Senhor que estava sobre nós foi derramada em Cristo. Uau. Ok? Então, vamos lá. Abrem Apocalipse 15. Já está. Versos de 1 a 5. Apocalipse 15, de 1 a 5. E vi outro grande e admirável sinal do céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto do mar de vidro, e tinham harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não temerá? Quem te não temerá? O Senhor, ó Senhor, e quem não magnificará o teu nome? Porque tu és santo, e por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. Meu Deus. Olha bem, os 7 anjos, cada um com a sua praga, vai ser derramado no mesmo momento. É o mesmo texto de Apocalipse 11 que nós lemos.
quando o tabernáculo se abre no céu, que é o que o texto está dizendo aqui, e a arca da aliança é vista, que a arca da aliança é essa? Jesus. Todos os crentes já foram retirados da terra, aí vai acontecer. Ser derramado a grande ira de Deus, mas não morrerá todos, porque você viu aí no texto que as nações vão entrar no milênio. Não serão todos que vão morrer. Então os mortos, vamos ver, os mortos serão arrebatados na sétima trombeta. Os vivos serão transformados, que eles vão encontrar com Jesus nos ares, nas nuvens, e juntos subirão as nuvens para encontrar com o Senhor nos ares, ou seja, na nuvem. E na nuvem permanecerão até que Deus termine de derramar sua ira. No caso, os mortos serão ressuscitados, né? Os mortos serão... Os mortos ressuscitarão. Os mortos em Cristo. Serão ressuscitados e os vivos serão transformados. Terão corpo transformado. Serão levados no abrir e fechar de olhos, os corpos deles... Tudo isso acontecerá. E tudo isso acontecerá. Só que no abrir e fechar de olhos, eu não sei se é no abrir e fechar de olhos nosso ou se é no abrir e fechar de olhos de Deus. Entendeu? Porque Jesus ele fala que serão como os dias de Noé. Talvez a ira de Deus vai ser derramada durante 40 dias. E 40 noites. Pode ser. Pode ser. Entendeu? Então, mas todos os cristãos não vão participar da ira do Senhor. Vão sofrer essa sanção. Não vão sofrer essa sanção, porque nós estamos resguardados por Jesus, pelo sangue dele derramado na cruz. Então aí, quando o povo vê o templo, a Nova Jerusalém do Senhor, vê a arca de Deus, que é Cristo, então ele virá com um cavalo branco e os seus santos, que são os vencedores, vão guerrear junto com as nações. Aí é a guerra de Armagedon. Então, depois disso, aí vai acontecer o Tribunal das Nações, a cidade ficará nas nuvens, ele fará o que precisa ser feito aqui, vai sentenciar as nações, que é o Tribunal das Nações, e depois disso a Jerusalém Celeste virá e se posicionará sobre a outra cidade. Que outra cidade é essa? A Jerusalém terrestre. Uma vai ficar sobre a outra. Parousia é a... Vou pegar a Bíblia aqui. É Jerusalém terrena. Vamos ver se vocês conseguem me ver aqui. Jerusalém terrena. E a Jerusalém celestial. Por cima. Uma sobrepondo a outra. Uma sobrepondo a outra. Então, Jesus volta à terra ao som da última trombeta e assim termina a nossa aula de hoje. Amém. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula. Amém. Amém. Vai lá desligar.